Imagine um homem que não só matou a sua vítima, como também a devorou. Um crime tão horrível que desafia a compreensão humana e nunca cumpriu pena de prisão. Como é possível que alguém que cometeu um ato tão monstruoso tenha escapado da justiça? Esta é a arrepiante história de Sei Kagawa, o canibal japonês que chocou o mundo, um homem cuja vida e crimes continuam a fascinar e horrorizar. Em 1981, Kagawa cometeu um ato inominável, tirando a vida de uma jovem holandesa, Renée Hartwell, em Paris. Um crime que deixou uma marca indelével na história criminal. O seu caso permanece como um dos mais desconcertantes e perturbadores casos criminais da história, desafiando a lógica e a moralidade, levantando questões inquietantes sobre os sistemas legais e a natureza da justiça. Como a lei pode falhar de maneira tão flagrante? Esta não é apenas a história de um crime horrível, mas também um mergulho profundo na mente de um assassino. O que leva alguém a cometer tais atrocidades? Vamos explorar a infância problemática de Kagawa, as suas fantasias perturbadoras e os sinais que foram ignorados e os eventos que levaram àquela noite fatídica em Paris. Uma série de circunstâncias que culminaram em um ato de horror indescritível. Juntem-se a mim enquanto desvendamos a história sombria de Seis, a um conto que desafia a compreensão e a moralidade, e lutamos com as realidades perturbadoras da sua fuga à verdadeira justiça. E não se esquece de inscrever-se e deixar o seu like, e isso nos ajuda muito. Uma história que nos força a questionar o próprio conceito de justiça. Sagawa nasceu no Japão em 1949, numa família rica e influente. Crescendo em um ambiente de luxo e privilégio, ele teve acesso às melhores oportunidades educacionais e culturais que o Japão poderia oferecer à superfície. A sua educação parecia privilegiada. No entanto, por trás da fachada de normalidade, uma escuridão crescia dentro dele. Ele frequentemente se sentia isolado e incompreendido, o que só alimentava seus pensamentos sômbrios. Desde jovem, Sagawa nutria pensamentos e fantasias perturbadoras. Desenvolveu um fascínio mórbido pela carne humana, um fascínio que mais tarde o consumiria. Ele escrevia sobre suas fantasias em diários secretos, escondendo-os de todos. Alguns especialistas acreditam que os seus desejos perturbadores provieram de uma combinação de fatores psicológicos, incluindo um possível caso não diagnosticado de esquizofrenia. Outros sugerem que ele poderia ter sofrido de um transtorno de personalidade. Outros apontam para um evento traumático na infância que pode ter desencadeado seus interesses macabros. Esse evento, embora não documentado, teria deixado uma marca profunda em sua psique. Seja qual for a causa, o fascínio de Sagawa cresceu a cada ano que passava, distorcendo lentamente as suas percepções do certo e do errado. Ele se tornava cada vez mais obcecado, incapaz de escapar de seus próprios pensamentos sômbrios. Em 1981, as fantasias sombrias de Sagawa transformaram-se numa realidade horrível. Ele vivia em Paris, a estudar na Sorbonne. Quando conheceu Renée, uma estudante holandesa de 25 anos, vagava consumido pelos seus desejos. Canibalesca viu Renée não como uma pessoa, mas como um objeto dos seus desejos distorcidos. Convidou Renée para o seu apartamento sob o pretexto de estudar lá. Ele disparou-lhe nas costas com uma espingarda. O que se seguiu foi uma cena de horror inimaginável. Kagawa realizou as suas fantasias horríveis, canibalizando partes do corpo de Renée. Durante vários dias, a tentativa de Kagawa de se livrar dos restos mortais de Renée provou ser a sua ruína. Ele foi visto a lutar com 2 malas perto de um lago no Bois de Boulogne. A polícia, alertada por testemunhas desconfiadas, descobriu o conteúdo macabro das malas partes do corpo desmembrado de Renée. Kagawa foi rapidamente detido. Durante o interrogatório, confessou o homicídio e os seus subsequentes atos de canibalismo. A sua confissão enviou ondas de choque pela França e pelo Japão,
chegando às manchetes de todo o mundo. Seção 5A: Escapar à justiça. A defesa da insanidade. Apesar da natureza hedionda do seu crime, Kagawa nunca foi a julgamento em França. O caso atraiu muita atenção da mídia e do público, foi submetido a uma série de avaliações psiquiátricas e, por fim, o tribunal declarou-o legalmente insano. Os especialistas analisaram minuciosamente seu estado mental. O juiz, aceitando a avaliação psiquiátrica, decidiu que Sagawa não era criminalmente responsável pelos seus atos. Esta decisão gerou indignação e controvérsia. Muitas pessoas, tanto em França como internacionalmente, acreditavam que Sagawa estava a usar a defesa da insanidade para escapar à justiça. A opinião pública ficou dividida. A percepção de leniência alimentou um sentimento de injustiça com manchetes de jornais criticando a decisão, com muitos a acreditarem que estava a manipular o sistema em seu benefício. A controvérsia em torno do caso continua a ser debatida até hoje. Seção 6: Repatriação e libertação. Um homem livre, depois de passar um ano num hospital psiquiátrico francês, foi extraditado para o Japão em 1984. Após o seu regresso, foi internado num hospital psiquiátrico. No entanto, para choque e repugnância de muitos, foi declarado são pelas autoridades japonesas e libertado em 1985. A libertação de Sagawa foi recebida com protestos públicos. O facto de um canibal confesso que tinha brutalmente assassinado uma jovem poder andar livre era simplesmente incompreensível para muitos. O caso tornou-se um exemplo flagrante das complexidades e potenciais falhas do sistema legal. Seção 7: O púlpito do monstro A vida de Sagawa após a libertação. Em vez de desaparecer na obscuridade, Kagawa tornou-se uma celebridade macabra no Japão. Capitalizou a sua notoriedade dando entrevistas, escrevendo livros e até aparecendo em filmes. A sua perturbadora abertura sobre o seu crime e a falta de remorso arrepiaram e fascinaram o público em igual medida. Deliciou-se com a sua infâmia, aparentemente indiferente ao sofrimento que tinha causado. Alguns viram o seu comportamento como mais uma prova da sua falta de remorso, reforçando a crença de que tinha manipulado o sistema e escapado à verdadeira justiça. Seção 8: Um sistema falho e um fascínio mórbido. O caso de Kagawa levanta questões desconfortáveis sobre os sistemas legais e as atitudes da sociedade em relação ao crime e à punição. Expõe as complexidades da defesa da insanidade, os desafios da navegação em sistemas legais internacionais e as linhas muitas vezes tênues entre justiça e retribuição. Além disso, a notoriedade pós-libertação de Sagawa, a fala de um fascínio mórbido pelo crime verdadeiro e pelos indivíduos que cometem atos hediondos, obriga-nos a confrontar as nossas próprias curiosidades e a questionar por que razão alguns são atraídos pelos cantos mais escuros do comportamento humano. Seção 9: Um legado de horror. Qual é o seu veredicto? A história de Issei Kagawa não é facilmente esquecida. Permanece na mente, desafiando a nossa compreensão de justiça, moralidade e psique humana. Acredita que Issei deveria ter sido responsabilizado criminalmente pelos seus atos? Partilhe os seus pensamentos nos comentários abaixo e não se esqueça de seguir para mais explorações nos cantos mais escuros da experiência humana.